Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme anunciamos na semana passada, nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei do Progresso. Hoje vamos falar sobre as desigualdades sociais. Mas tudo isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir Almeida, estamos aqui para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre as desigualdades sociais dentro do estudo da Lei de Igualdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita, pelos seus canais, enfim, por esse universo que hoje em dia é possível por intermédio da internet. Forte abraço a cada um de vocês. Almeida, na semana passada nós comentamos que as desigualdades de aptidões não são consequências, Não são criadas por Deus. não são criadas por Deus, não é uma consequência natural, mas que são desigualdades formadas em função do livre-arbítrio de cada um, que opta em função de uma vontade mais forte de desenvolver, de se aprofundar no conhecimento, numa área ou noutra, e que depende também do tempo de existência, da trajetória de cada um. Dentro do estudo das desigualdades sociais, o Kardec perguntou se essas desigualdades, as sociais, se elas também são uma lei natural. É da natureza as desigualdades sociais? Deixa eu fazer uma filosofada aqui. As leis naturais tornam possível que aconteça desigualdades sociais. Elas permitem, Elas permitem, elas não criam desigualdades. não instituem as Não desigualdades. determinam desigualdades. Esta semana eu tive a oportunidade, eu achei fenomenal. Tá aí na internet para quem quiser ver, né? Se eu não estou muito enganado, que a memória às vezes nos causa, a memória às vezes nos trai, é um vídeo que tem aí na internet que fala sobre a cidade brasileira com mais jovens solteiras. Uma cidade que só tem mulher sozinha. É mesmo? O marketing é esse. Quando você vai ver, é diferente. A história é um certo. pouquinho diferente. Porque é uma história, e você que é do Nordeste, você sabe que isso muitas vezes acontece. Existe uma comunidade um pouco mais simples, um pouco mais humilde, em que os homens acabam indo para algum centro mais desenvolvido para conseguir um Sim. emprego e conseguir uma renda. E aí Verdade. ficam as mulheres para trás, mais perto da terra, cuidando dos filhos, porque os custos de viver ali são mais baixos Uhum. do que viver na cidade grande, né? E isso no Nordeste é muito comum, as famosas viúvas da seca, É. né? Então começa a seca, o homem vem para o Sul Maravilha para trabalhar, fica às vezes 6 meses, quase um ano sem ver a esposa, os filhos, e depois volta. É. E às vezes passam a vida inteira submetidos a esse tipo de existência. Enfim, mas o vídeo que eu estava era de uma cidade de Minas, das minhas Minas Gerais. Muito perto de Belo Horizonte, mas com esse problema. Quantas cidades como essa nós já conhecemos? Muitas. Mas essa comunidade em especial, ela fez diferente. Uma das mulheres virou e falou assim: vem cá, nós temos o mesmo problema. Nós temos a terra, nós temos a água, nós temos luz. O trabalho é pesado. O trabalho é para homem, não, o trabalho não é para mulher. Ainda mais Minas Gerais, cheia de altos e baixos, o trabalho fica mais pesado, né? Para levar água lá em cima, para carregar uma junta de bois ou qualquer coisa que trabalhar na terra implica. E ela lançou o óbvio. Por que a gente não trabalha junto?
E elas começaram a trabalhar juntas. É uma cidade tradicionalmente evangélica. Uhum. Tem toda uma história em cima de uma igreja protestante. A comunidade é predominantemente protestante. Mas elas começaram a trabalhar em conjunto. De uma maneira tal, elas descobriram. Aliás, essa frase eu achei sensacional. A gente descobriu que o trabalho, por mais bruto que seja, se a gente fizer em grupo, ele fica divertido. Exato. Porque começa a trabalhar junto, é cantoria, é brincadeira, e elas levam o trabalho sorrindo. Vale a pena ser visto esse vídeo. Aí eu pergunto, é da lei natural que todas as cidades onde os homens saiam, elas sejam iguais? Não. Cada um de nós decide como a gente quer, como a gente não quer. Eu ouvi essa história também de um amigo que eu tenho. Ele tem um sobrinho e ele chegou assim, Alcir, poxa, meus filhos já estão criados, já, o que eu podia fazer pelos meus filhos eu já fiz. Eu tive um irmão que faleceu e deixou um filho para trás. E esse filho tem dificuldades na vida. Então ele deu um jeito de começar a pagar a escola para esse jovem, de pagar os custos para ele ir para a escola, né? Uhum. Começou a bancar a vida desse jovem. Inclusive, o irmão dele tinha falecido sem deixar bens de raiz para essa criança. E ele deu um jeito de conseguir um imóvel para esse jovem. Esse jovem começou a matar a aula. Oh, meu Deus do céu. Aí teve uma hora que ele virou e falou, Alcir, bem que eu queria ajudar, mas não dá. Eu pagar a escola e ele nem lá vai, aí também é desperdício de meios. Ele é meu sangue, ele é sobrinho, mas eu vou pegar esses meios e eu vou ajudar outra pessoa, É. que vai aproveitar melhor o meu esforço, o meu trabalho. Tudo isso para responder o seguinte, existem desigualdades sociais? Existem. É da natureza que nós tenhamos experiências diferenciadas e nós construamos realidades diferenciadas? Sim. Agora, a desigualdade social não é uma criação de Deus e não é uma consequência óbvia e irrecorrível das leis naturais. Não é. As nossas reações diante de uma situação de desigualdade é que vai definir se aquilo vai continuar acontecendo, se aquilo vai aumentar, se aquilo vai diminuir, né? Por exemplo, essa comunidade lá no interior de Minas, essas mulheres vivem maravilhosamente bem. Vivem muito bem mesmo, né? E aumentou a renda daquele local, a Sim. economia foi transformada. E quando foi gravado, a mulher que teve o primeiro insight de vamos trabalhar junto ainda era viva, né? E não é coisa muito antiga não, tá aí na internet, podem buscar. Por outro lado, esse sobrinho desse meu amigo, até onde eu saiba, Não foi no mesmo caminho. não foi do mesmo caminho, está casado, tem 2 filhos, mas não é um final exatamente feliz. Ou seja, existem desigualdades sociais. Elas são criadas por nossas respostas, nossas atitudes diante da vida e diante da realidade a que somos defrontados. É fruto nosso. É fruto do nosso trabalho, do nosso livre-arbítrio. Ótimo. A resposta vai nesse sentido, Não Almeida. que não exista gente mal intencionada, existe, mas paremos por aí. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta é não. Não, Ela é obra do homem é obra do homem. e não de Deus. E o Kardec fez uma outra pergunta dentro da mesma pergunta. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Essa pergunta é a nossa esperança. Ah, pombas, essas coisas acontecem, é tão ruim que ao lado de alguém com os meios de viver com conforto e dignidade, você tem outra família que não tem conforto e não tem dignidade. É verdade. Isso um dia vai acabar? Vai. Os Uhum. teimosos e teimosas que nós somos, vamos começar a reagir de uma maneira mais produtiva, mais adequada a evitar esses percalços. Nós vamos, aos poucos, construir uma realidade cada vez melhor. Pelo amor ou pela dor? Ou pela dor. Pelo chicote É. ou pelo freio, mas a gente vai. E a resposta diz assim: de eterno não há senão as leis de Deus. Todo o restante é passível de mudança, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Cada dia
não a vedes diminuir pouco a pouco, ou seja, as desigualdades sociais, a gente não vê mudar. E quando a gente lembra que há pouco tempo, né, Almeida, nós tínhamos a nossa sociedade dividida entre escravos e não escravos. Aí, como diz o outro, né? Um pouquinho mais de tempo, a nossa sociedade era dividida entre nobres, E plebeus. plebeus, escravos, servos, É, e o rei era único, né? Mas estava no nobre. E a igreja, é, ancien régime. O ancien é, régime era assim, né? é 3 verdade. estados. E a gente Interessante. olha para trás e vê que realmente muita coisa mudou, muita coisa Muita melhorou, coisa mudou e muita coisa continua né? mudando. Quando Eu estava olhando esse final de semana, e toda semana eu vejo isso, saiu a previsão de produção agrícola do Brasil no ano agrícola 22-23. 320 milhões de toneladas de grãos. olha só. Ou seja, você sabe o que significa isso? Uhum. Você, Ricardo Honório, você tem direito a uma per capita de 1,5 tonelada de grãos. Nem que você quisesse, você conseguiria comer isso É em verdade. um ano. Nós somos 207 milhões, né? Você faz isso dividindo a quantidade de grão É, produzida pela quantidade de habitantes, né? é, é quase 1,5 tonelada de grãos. Meu Deus, sobra muita coisa. Não é aquela coisa. Quando a gente era criança, né, no tempo do plante que o João garante, foi um recorde quando nós produzimos 49 milhões de toneladas. Gente, E naquela época nós já éramos mais de 100 milhões de brasileiros, né? é isso. Nós estamos construindo sociedade melhor. A verdade está melhorando. Não está melhorando. Só que às vezes a gente quer que melhore Da noite para o da dia. noite para o dia, mas está Mas não é. melhorando sim. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Desigualdade de mérito, essa é eterna. Depende de a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito, que é mais ou menos puro. Hum, E isso não depende da posição social. não, não. Que bacana, que brilhante, né? Quando a gente se aprofunda minimamente no estudo do espiritismo, a gente vê quão belo ou quão bela é a ideia espírita, da filosofia espírita. Questão 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito próprio? É aquilo que a gente estava começando a falar no final da resposta anterior, né? Existem pessoas mal intencionadas? Existem. Existem seres humanos ainda agora, século XXI, que se aproveitam de um status social, de deterem patrimônio, de deterem algum tipo de poder para fechar as portas para aquele irmão que está a seu lado? Existe. Existe, sim, existe. Seja por medo, as pessoas que agem assim por medo de perder poder. Existem pessoas que agem assim porque acreditam, por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho, que ele tem direito e o outro não tem. É um fato. Esses seres humanos que, ainda agora, século XXI, assim vivem, assim agem, Aí deles. estão cavando um déficit no seu karma, no seu balanço de perdas e danos para os próximos séculos terrível, né? Está criando um mal, está criando uma antipatia, está criando uma desarmonia para si mesmo, que a sua consciência lhe cobrará por muito tempo. Porque não nos enganemos,
nós temos a consciência, aquele dispositivo que o Pai Eterno nos concedeu juntamente com o livre-arbítrio e o pensamento contínuo, e também botou a consciência das leis naturais. Qualquer um de nós que faça isso, por mais que diga que não, nós sabemos no nosso íntimo que isso é errado. Então, ai desses, como bem você disse, ai desses que cometem esse tipo de erro. Rapaz. Essa semana eu recebi uma indicação de vídeo, um videozinho curto. Não vou entrar em detalhes, apesar de ser público, mas comentando a vida, o dia a dia de um herdeiro de um trono de um dos países lá no Oriente, né? Ele é filho do rei, imperador, não sei bem, não lembro bem. Mas a família domina o país, Uhum. né? E comentando os exageros de um dos herdeiros, de um dos príncipes, né? Gastando milhões e milhões de dólares para atender algumas demandas de lazer. E você fica pensando assim, meu Deus, Que encarnação desperdiçada. quantos meios colocados à disposição dessa criatura e ela desperdiçando a oportunidade de dar um passo à frente no aprendizado da gestão dos talentos que o pai coloca em suas mãos. E a gente comenta esses exageros que saltam aos olhos, mas a gente não pode esquecer, Almeida, que no nosso meio nós precisamos também estar atentos. A parábola dos talentos, ela é de uma sabedoria inestimável. Aquele que recebeu 5, Produziu mais 5. produziu mais 5, o que recebeu 2, produziu mais 2, e o que recebeu 1, numa demonstração de que Deus não deserda ninguém. Você pode até ter recebido menos do que o outro, mas você também recebeu o quinhão que te comporta a receber nesse momento. E aí Deus observa o que é que você vai fazer com esse quinhão que você recebeu. Será que você vai ficar se lamentando porque recebeu só 1 e vai ficar criticando o que recebeu 5? Ou você vai produzir o que tem, com o que tem, né? Porque como você falou, não lembro se foi no programa anterior, mas em algum programa, nós comentamos sobre as várias formas de riqueza que nós temos. Quando a gente faz um comentário como esse que eu fiz agora, desse herdeiro, de um principado qualquer desse aí, a gente vê o desperdício de bens materiais que ele está fazendo. Mas quando você vê alguém que se aprofundou numa determinada área do conhecimento, que tem muita informação e que guarda para si, que não multiplica essa informação, alguém que desenvolveu habilidades, experiências em determinadas áreas e não socializa isso, não leva para outrem a sua experiência, o erro não é o mesmo? Só muda o tamanho, só muda o volume do ponto de vista material. Mas será que não está incorrendo na mesma falha, no erro da gestão dos talentos que recebeu e, com isso, alimentando uma diferença no campo social que ele poderia, de alguma forma, colaborar para minimizar, para mitigar aquela diferença? É interessante quando você coloca isso, porque é aquela mensagem do Paulo na carta aos Coríntios, eu nunca lembro se é o primeiro, se é o segundo, capítulo 13, que é o sermão sobre a fé, sobre a esperança, sobre a caridade. E quando a gente para pensar, o que é a fé? A fé é quando a criatura reconhece a existência do Criador. Olha, eu sou Alcir, mas eu tenho alguém que me criou. Eu tenho alguém que me criou, existe esse algo
que me criou. Eu tenho confiança que Ele quer o melhor para mim. Eu sei que Ele me ama, por mais limitado, por mais incapaz, por mais tolo que eu seja. A fé começa por aí, né? Uhum. Eu sei que existe um Deus criador e que me criou. Isso é fé. Mas não basta isso. Aí tem a esperança. Eu sei que eu fui criado por um Deus sumamente perfeito, sumamente bom, sumamente amor. E eu tenho a esperança, e é o que a gente está falando aqui hoje, de que o planeta vai mudar. Essa realidade que eu vivencio, ela vai ser transformada para ela ser de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com o plano divino. Isso vai acontecer. Eu tenho essa esperança aqui no meu coração. Eu sinto isso. Eu sei aqui no meu eu mais profundo de que essa realidade que hoje eu vejo e que me incomoda vai ser transformada. Aí vem a caridade. Uhum. E aí sim, semana passada a gente estava falando, existe a caridade material, é dar pão a quem tem fome. Existe uma caridade moral, acolher aquela pessoa pacientemente, auxiliá-la para que ela possa se reconstruir, se reformar e se elevar a Deus. Perceber ela também que ela é filha de Deus e que tem todo o direito de progredir, de ser feliz. Né? E tem a caridade intelectual. Eu vou ensinar ele a plantar, eu vou ensinar ele a colher, eu vou ensinar ele a pescar. Não vou só dar o pão e o peixe. Eu vou ensiná-lo. Então tem uma caridade intelectual aí em cima. Ótimo. Né? E essa caridade, ainda mais, é quando eu passo a compreender o mundo de que eu faço parte do plano de Deus. Que eu faço parte desse desejo de Deus de transformar esse mundo, de fazer esse mundo progredir pela revolução, pelo tiro, não. Transformando o meu eu, transformando o meu ser. Pela revolução interior. Pela revolução interior, pela reforma íntima, eu vou mudar este universo. E aos poucos eu vou influenciar quem ao meu próximo para que ele também transforme o dele. Mas pelo exemplo, não pela imposição. Né? É. E é interessante quando a gente começa a perceber isso. Né? Então tem fé, esperança e caridade. Fé, eu reconheço a existência de um Deus. Esperança, eu reconheço que existe um Deus que me ama e tem um plano de progressão, tem um plano de progresso, ou seja, a realidade vai ser alterada. E caridade é quando eu começo a me enxergar como um sujeito ativo dessa mudança, sem impor ao próximo a minha ideia. É por aí a coisa. Você captou perfeitamente o meu discurso, porque é exatamente onde eu queria chegar. Porque quando se fala em participação social, em contribuir para eliminar ou mitigar as desigualdades, normalmente se fala isso do ponto de vista material. Mas tem outras formas de a gente participar, e até mais efetivas a longo prazo. Né? Porque se você mata a fome de alguém hoje, amanhã ele está com fome amanhã ele está com fome de novo. Então, se além de oferecer o pão, você oferece a ele os meios de ele não depender que você dê um pão para ele, que ele construa a sua sobrevivência com a sua dignidade, com o seu trabalho, com o seu esforço, é muito mais nobre. É interessante que eu estava falando daquele vídeo, né, que eu vi essa Aham. semana. Você veja só, lá a gente estava com uma comunidade de mulheres que, durante muito tempo, ficavam sem ver seus maridos, seus pais, seus irmãos, porque estavam na cidade grande trabalhando. Elas resolveram transformar aquela sociedade. Não teve um tiro, ninguém pegou a terra de ninguém, ninguém roubou nada de ninguém, ninguém botou a culpa no governo, ninguém botou a culpa em ninguém. Descobriram que elas, unidas, eram um número de votos interessante. Então, qualquer pessoa que chegasse lá, eu quero meu voto. Sim, o que é que você fez por essa comunidade? É.
né? Só venha conversar aqui se você realmente quiser transformar a nossa sociedade. Mas aqui nós trabalhamos juntas, né? Ótimo, excelente. Vale a pena ser visto esse vídeo aí. E toda essa conversa nossa foi em cima da questão 807, né? Quando nós perguntamos que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito, ao invés de contribuir. Olha, quem pisa na bola acaba caindo e se machuca. E a resposta diz o seguinte: estes merecem o anátema, a reprovação, Na recriminação. a recriminação. Ai deles, Ai deles. serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Ou seja, expiarão as decisões tomadas neste momento. Almeida, encerramos aqui o estudo das desigualdades sociais. Foram apenas 2 questões. Semana seguinte, ou no próximo programa, vamos falar das desigualdades das riquezas. Por que que o Almeida é mais rico do que o Ricardo Honório? Semana que vem a gente vai descobrir a causa dessa diferença. Almeida. Forte Muito obrigado. abraço, gente. Felicidade para vocês. Obrigado pela companhia de vocês. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, digam porque não gostaram. Esse programa é 100% de vocês e para vocês. Forte abraço. Grande abraço. Até o próximo programa.